Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Nós estamos chegando no final da nossa revista. Está aí no finalzinho mesmo aí. Hoje é a lição 14, vão ficar faltando 3 aí. A 14 que nós vamos fazer hoje é levem as cargas uns dos outros. Aí já praticamente menos de um mês aí a gente encerra. Na sua revista aí, que página que é a lição 14? Na 66? Ok. Então nós vamos começar lendo Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Gálatas 6, 2. O que diz aí? Exatamente. Então, mais um mandamento aí, dos mandamentos recíprocos, aqueles que nós temos dos famosos uns aos outros. Nós já falamos de alguns parecidos com esse, que esses mandamentos, todos eles, como nós já dissemos, eles se perpassam, né? Eles estão ligados uns nos outros. Não tem como levar a carga uns dos outros sem amar uns aos outros, sem cuidar uns dos outros, não é mesmo? Sem encorajar uns aos outros, sem edificar uns aos outros. Então, eles sempre vão se perpassar, eles sempre vão estar encaixados uns nos outros. Aí não tem como ser diferente. O que nós podemos dizer de especial sobre esse mandamento aqui do apóstolo Paulo, de levar as cargas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo, é a aplicação que ele faz desse mandamento dentro do contexto aqui de Gálatas. Assim, ouvindo o mandamento, o que você consideraria levar as cargas uns dos outros? O que seria levar a carga uns dos outros? Ajuda? Sim. Ajuda, que mais? Suporte, dar suporte ao outro. Mas o que mais que você pensa? O que vem à sua mente lendo ou ouvindo essas palavras? Levai as cargas uns dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Oi? Orar? Orar uns pelos outros. A carga seria uma carga mais espiritual, né? Ok? Tudo isso aí tá correto, né? O interessante é o verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, embora tudo isso seja correto, até como eu disse, eles vão se perpassar com outros mandamentos, o contexto parece que Paulo está pensando em carga, algum tipo de carga do prejuízo que a falta causa, né? Os danos que a nossa fragilidade, a nossa debilidade moral, espiritual, possa causar eventualmente. Então, quando alguém comete uma falta, e a palavra falta é a mesma palavra para aqui ela foi traduzida como falta, o mandamento vem em seguida, né? Então, Paulo instrui que quando alguém for surpreendido, ou seja, é um flagrante, um pecado que já está comprovado,
e a pessoa é surpreendida nessa falta, deve ser corrigida com espírito de brandura. Mesma coisa que o apóstolo Pedro vai dizer depois, é corrigir com amor, com paciência, né? E guarda-te para também não sejais tentados. Então, a carga, no contexto... Tá, obrigado. No contexto em que o mandamento aparece, parece que a carga é a gente buscar favorecer o irmão que está passando por algum tipo de disciplina e a carga que isso traz. Então, eventualmente, isso acontece. O processo de disciplina, ele impõe naturalmente certas cargas. Se alguém é surpreendido em alguma falta, quais você pensaria que seriam cargas derivadas desse episódio, desse fato? Não, alguém é surpreendido em alguma falta. Surpreendido não porque foi pego assim, passei lá em frente e vi o irmão lá dentro do bar, né? Não é nem nesse sentido. Alguém passa por algum tipo de situação em que carece da intervenção da igreja em disciplina. Isso implica em vergonha. Isso implica em que mais? Julgamento. Não o bom julgamento, né? Expõe a pessoa aos olhares julgadores, né? Dos outros. O que mais? A exposição pública. Às vezes, não só isso, mas o efeito natural da disciplina. Ela pode, eventualmente, precisar ser afastada de alguma função. Ela pode, naturalmente, ter que deixar algum tipo de privilégio, perder algum tipo de privilégio, como, eventualmente, alguns casos exigem a perda da membresia da igreja, né? Ser retirado do hall de membros. Então, são cargas que vêm do fato de ser surpreendido em alguma falta e da disciplina que decorre disso. A sequência em que Paulo fala, parece que essas cargas que Paulo está dizendo aqui que seria uma bênção ser compartilhada, são as cargas decorrentes da falta. É óbvio que Paulo não está falando para a gente dividir a responsabilidade do erro que levou à falta, né? Não é isso. A responsabilidade do erro é do faltoso, daquele que cometeu a falta. No entanto, as cargas aqui não são apenas as demandas da vida, né? Orar por algum parente incrédulo, orar por alguém doente, aquela irmã ou irmão que tem um cônjuge incrédulo ainda, ou uma situação difícil de trabalho, o irmão compartilha e pede oração. Cargas não seriam apenas essas demandas da vida, né? Da vida nesse mundo e daquilo que nós precisamos também. Quando nós falamos de orar uns pelos outros, nós comentamos mais disso. Essas demandas que a vida traz mesmo, e que viver num mundo que jaz no maligno, né, nos abarrota de demandas de oração desse tipo. Não, são inevitáveis. Mas as demandas aqui, as cargas aqui, parecem ser... o contexto parece que faz a gente pensar que na mente de Paulo está o compartilhar, tornando a igreja e a comunidade cristã um ambiente onde a pessoa sinta-se capaz de vencer o erro e passar pela disciplina com sucesso. Então, muitas vezes, a disciplina sozinha, sem nenhum apoio, sem nenhuma... essa carga pode se tornar excessivamente pesada, não é? Então, a igreja precisa disciplinar, mas ela também precisa criar um ambiente onde a pessoa consiga fazer o que precisa fazer, que é assumir o seu erro, passar pela disciplina
e superar aquilo que eventualmente venha como outros erros, os olhares julgadores, né, que já é outro erro, e superar, ela precisa passar. E o compartilhar das cargas aqui, levar as cargas uns dos outros, parece ser isso. A gente compartilhar da dificuldade que o outro teria de ser bem-sucedido na disciplina e na correção. Criar um ambiente que seja propício para a recuperação do faltoso. Seria mais nesse sentido. A palavra carga aqui no verso 2 é uma, mas no verso 5 é outro, né? Então, no verso 5, o que Paulo diz? Porque cada um levará o seu próprio fardo. Ué, aí pode dar aquela sensação, mas espera aí, cada um vai levar o seu próprio fardo ou é para a gente compartilhar? Ele acabou de dizer, levai a carga uns dos outros, mas cada um levará seu próprio fardo? Aí, se as duas palavras são interpretadas exatamente iguais, realmente é uma contradição. Ele acabou de falar que é para a gente compartilhar isso e agora diz que cada um leva o seu. No entanto, as palavras são diferentes mesmo e foram traduzidas diferente para buscar na nossa língua exibir essa diferença lá do original. A palavra carga se refere a uma carga que não se pode levar sozinho mesmo. É uma mudança inteira. Né? É uma carga realmente que depende de coletivo para ser transportada. Já a palavra fardo, não. A palavra fardo, aqui é uma palavra do ambiente militar da época do Novo Testamento, que era usada para se referir à tralha do soldado mesmo, em guerra. Nós diríamos a mochila do soldado quando vai para o campo, né? Cada soldado, você vê lá, tem a sua mochila e ali tem todo o seu equipamento, inclusive sua arma ali, amarradinha na mochila, e ele caminha. E ali, nesse contexto, cada um deve carregar a sua. Não é permitido que se compartilhe, a menos que seja uma necessidade muito pontual, né? Então, Paulo está dizendo isso. Há certas responsabilidades que são de cunho tão individual que não dá para compartilhar. Foi aquilo que eu disse, a responsabilidade pelo erro é individual e isso não dá para compartilhar. Cada um leva o seu próprio fardo no mesmo sentido, num sentido parecido com cada um leva a sua própria cruz. Quando Jesus disse, tome cada um a sua cruz e siga-me. Tome cada um a sua cruz, né? Não dá para tomar a cruz do outro. Então, a palavra fardo é essa carga, né, em que você tem que carregar sozinho, porque é a sua responsabilidade pessoal, individual, e você carece disso na batalha. No entanto, a carga é aquela que te impede de acompanhar o batalhão. Vai te impedir de continuar junto com a sua equipe, né? Com o seu exército ali. Então, você precisaria necessariamente de ajuda para continuar. Então, ele usa essas duas palavras ali, que não teria outro jeito mesmo de vir para nosso idioma, a não ser só colocando palavras diferentes. Embora em outros textos, a palavra que foi traduzida aqui por carga é traduzida por fardo em outros textos, porque a nossa língua não faz essa distinção assim, do tamanho do peso das coisas. Mas são palavras diferentes. Então, o que Paulo está dizendo aqui, levar as cargas uns dos outros, é literalmente a gente criar condições e situações para aquele que está em processo de restauração, de recuperação ou de disciplina, para que favoreça a sua recuperação. O contexto mais específico é esse aqui. Então, levar as cargas uns dos outros
é estar pronto a colaborar na criação de um ambiente de circunstâncias, de situações que favoreçam a restauração, a recuperação daquele que estava desviado e voltou, daquele que está passando por alguma disciplina, daquele que foi surpreendido em alguma falta, daquele que está enfrentando toda dificuldade para a sua restauração espiritual e na vida em comunidade da igreja. Seria essa a interpretação mais contextualizada onde o mandamento aparece. Embora qualquer aplicação que façamos desse texto, num sentido mais dilatado, no sentido mais pleno, né? Levar as cargas uns dos outros é ajudar numa situação de crise na família, numa situação de saúde, numa situação de casamento em crise, também. Nada errado com isso. Por quê? Porque esse mandamento se perpassa com os outros, né? Então, o socorrer uns aos outros, ajudar uns aos outros, suportar uns aos outros, está lá e vai acabar perpassando. E, de certa forma, está ajudando a levar algum tipo de carga mesmo. Mas, especificamente, Paulo quer dizer, na situação de um faltoso, que se ele não recebe esse tipo de condição da igreja, a sua recuperação se torna muito difícil, a ponto de não ser possível. Tiago, ele não usa essa mesma linguagem, mas ele diz que aquele que recupera o pecador, livrou da morte a sua alma. Não é isso? Então, é claro que Tiago ali não está dizendo que nós somos capazes de salvar. Seria um absurdo interpretar dessa maneira as palavras de Tiago, né? Ele não está colocando nenhum dos crentes da igreja como salvador do pecador. Mas ele está dizendo o quê? Que aquele pecador é exatamente nos momentos em que ele falha. E aquele cristão que está de pé, para usar a linguagem de Paulo, né, e promove a ele uma circunstância que colabore na sua recuperação, livrou da morte a sua alma. Então, é a mesma situação. O papel da igreja é ser uma comunidade, um ambiente que favoreça. Ela não opera essa recuperação, ela não tem essa capacidade, é Deus, mas ela favorece, criando uma cultura, usando a palavra cultura no sentido da biologia, né? A cultura, quando você vai fazer cultura de bactéria, criando um ambiente que favoreça o crescimento, que favoreça a vida. Então, já viu como é que faz exame lá ou não? De bactéria, essas coisas? O farmacêutico lá, o bioquímico, ele tem certas substâncias, né, que favorecem a proliferação da bactéria, cria um ambiente propício para a multiplicação das bactérias que ele pretende ver se existem ali. Então ele coloca ali aquela cultura, se chama de cultura, porque vai cultivar a bactéria, né? E ele coloca ali uma amostra, né, do produto que você levou para ser analisado. E se aquela bactéria estiver ali, nesse ambiente, ela vai proliferar rapidinho. Então, espera-se um tempo, se proliferou, existe a bactéria. E o quanto proliferou dá a ele uma dimensão da quantidade que existe na amostra original. Se proliferou muito, pouco. Então, é assim que se faz um exame, o famoso exame, né, que você faz lá. É a mesma coisa, a igreja, para aquele que está ferido e está se recuperando, quem opera a multiplicação da vida é Deus. Mas a igreja deve ser esse ambiente da cultura. O ambiente que favorece, que nutre a recuperação. E isso seria levar as cargas uns dos outros. O ambiente que predispõe a recuperação, né? Que está pronto para fornecer tudo o necessário. Dentro do exemplo que o senhor deu, um ambiente militar, do que é carga, do que é fardo. A carga seria um grande fardo
sozinho. Então, e ela, funcionalmente, ela vai atender a coletividade. Então, precisa de um veículo, precisa de um animal para transportar, é um grande volume. E o fardo seria a carga de um volume menor, que não atende só a coletividade, atende imediatamente as necessidades do combatente, que é a sua ração individual, o seu armamento, a munição. Exatamente. Tudo, enfim, tudo vai estar no mesmo efeito. Se cada unidade estiver protegido, a companhia toda, o batalhão todo estará também protegido. Toda metáfora pode ser falha se você especificar demais, né? Porque a metáfora ela é só para ilustrar uma verdade. Agora, exatamente isso. Da mesma maneira que, por exemplo, ninguém pode ler a Bíblia por mim, ou orar em meu lugar. Pode até orar a meu favor, né? Orar por mim, mas não orar em meu lugar. Isso não tem jeito. Né? Ninguém é capaz de estudar a Bíblia em meu lugar. Eu posso me nutrir do estudo feito por alguém, né? Ser abençoado por isso, mas eu não tem como alguém estudar em meu lugar. Tem que ser eu, não tem jeito, né? É a mesma coisa o culto, né? É o crente 6 horas. Você conhece o crente 6 horas? É aquele que você passa em frente à casa dele e fala 6 horas por mim, né? Mas ele mesmo não ora. Então, nós orarmos uns pelos outros é bom e é mandamento, mas não anula a responsabilidade individual da oração. Da mesma maneira com outras coisas, seriam as nossas responsabilidades pessoais, né? Aquilo que é o nosso fardo, não fardo no sentido negativo, né? É aquilo que é a nossa responsabilidade e não tem como o outro levar por nós. Não tem como alguém amadurecer por mim. Não tem como alguém ir ao culto por mim, né? Assim, olha, eu não quero ir no culto, estou afim não, mas vai por mim lá, me representa. Tecnicamente pode até acontecer em algum sentido solene, formal, né? Uma representação, mas não existe procuração espiritual nesse sentido. A única que existiu aconteceu na cruz, né? Aquele que nos representou e isso foi aceito. Foi na cruz. Certas responsabilidades, elas são individuais e por mais que você se beneficie do mandamento da reciprocidade, desses mandamentos, orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros, edificar uns aos outros, mesmo que eu esteja, o Denilson esteja, ele esteja cumprindo o mandamento de edificar uns aos outros, existe a sua responsabilidade de edificar a si mesmo. Mesma coisa, nós podemos estar todos orando, mas existe a responsabilidade daquele crente orar. O que não significa que, se ele está falho nisso, as nossas orações não estejam valendo nada, elas estão valendo. E da mesma maneira que se ele está orando e a igreja falha em orar por ele, não significa que a dele também não está valendo. Mas o mandamento existe dos dois jeitos, ele tem que orar e a igreja tem que orar, né? Então, a levar as cargas uns dos outros parece ser isso, de acordo com o contexto. Criar esse ambiente onde o amor é expressado de maneira que fique evidente o desejo da recuperação do faltoso. E a igreja está tão disposta a, literalmente, desejar e participar dessa recuperação que cria o ambiente favorável, compartilhando assim a carga daquele faltoso, uns dos outros.
É o papel preventivo, né? Antes da pessoa assumir uma carga dessa, a igreja pode trabalhar na prevenção. Olha, esse caminho aqui vai colocar você debaixo de uma carga difícil de ser carregada, impossível de ser carregada. A igreja sempre trabalha nessas 3 dimensões. E até que Cristo volte, as 3 dimensões vão existir. A primeira, e a desejada, é a preventiva. Né? Prega-se sobre santidade, prega-se sobre oração, ensina-se sobre isso, pratica-se isso para quê? Para evitar a necessidade de passar para o outro nível. Então, se previne. Prevenir é melhor do que? Exato. Então, a igreja trabalha de forma preventiva, é o preferível, é o ideal. Nós vamos nos edificando, cuidando uns aos outros, edificando uns aos outros, para evitar que o segundo patamar, que é a corretiva, seja necessário. Porém, eventualmente, ele é necessário. Por quê? Porque não estamos absolutamente aperfeiçoados ainda, né? Em todos os sentidos. Então, eventualmente, falhamos, e falhando, tem que vir o corretivo. E o corretivo funciona na grande maioria das vezes, mas nem sempre. Então, quando você trabalha nessas 3 instâncias em tudo numa igreja, no preventivo, no corretivo e no cirúrgico. O cirúrgico é quando nenhum dos outros 2 surtiu o efeito desejado. Você preveniu, mesmo assim a pessoa caiu. Caiu, você corrigiu, a pessoa não aceitou a correção ou não surtiu o efeito desejado. Então você precisa ser cirúrgico, você precisa proteger o restante do corpo daquilo. É assim que você faz com saúde. Se é possível tratar com tratamento clínico, né, terapêutico, você faz isso sem intervenção cirúrgica, não é isso? Mas aí já é uma correção, não é nem o preventivo. O preventivo é você não ficar doente, né? Melhora a sua alimentação, beba água e faz tudo isso. Não foi possível, você precisa do corretivo. O corretivo já são os tratamentos. E até o tratamento, ele é preferível não ir para o cirúrgico enquanto for possível evitar. Mas, eventualmente, você não tem escolha, você tem que ir para o cirúrgico. E indo para o cirúrgico, o dano é um pouco maior, né? É mais agressiva a intervenção. E a igreja, de certa forma, como um corpo, né, trabalha da mesma maneira. Trabalha sempre prevenindo, pregando contra o pecado, apontando para a graça de Cristo, falando sobre a santidade, sobre a oração e tudo isso, nos educando uns aos outros sobre essa reciprocidade toda, sobre a vida em comunidade e tudo, todos os mandamentos. Eventualmente, nós vamos falhando, e falhando precisamos da correção. E a correção sendo suficiente, glória a Deus por isso. Não sendo, passamos ao 3º nível. Jesus, quando foi falar de alguém sendo pego também em alguma falta, o que ele disse? Se o teu irmão peca contra ti, vai tu e fala com ele somente. Primeiro passo. Né? Se não te deu ouvido, segundo passo. Leva contigo 2 ou 3, né? Que aí já é correção. Você já leva um presbítero da igreja, já leva um diácono, já leva um líder e tenta falar. Se não foi suficiente, você publica o assunto à igreja. Você traz o assunto para a igreja decidir. Então, sempre vai ter esses 3 patamares de trabalho, sendo que o ideal é o preventivo, obviamente, sempre. E levar as cargas uns dos outros está falando do segundo ponto aí. É quando aquele já foi surpreendido, não é mais preventivo, em alguma falta, e ele está no processo corretivo. Ele está sendo corrigido com espírito de brandura. Né? Então a igreja deve pegar essa carga e tentar compartilhar o máximo no sentido de criar esse ambiente favorável para essa recuperação. Isso é levar as cargas uns dos outros. Desse modo aí. É assim que vocês já tinham pensado nesse mandamento assim, dentro desse contexto? Ou não? Não? Esse
Sim. Caminhar e superar aquela dificuldade. Sim, isso tudo também se aplica, né? O que o irmão falou aqui é que desde oferecer condições, né? Condições para que o outro... Oi? Suporte mesmo para que o outro passe por essa correção de maneira saudável. É exatamente isso mesmo, é o que nós estamos dizendo. Um detalhe que às vezes coloca uma pulga atrás da orelha é quando ele diz assim, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Como assim, né? A lei de Cristo está sendo cumprida ao levar as cargas uns dos outros. É óbvio que aqui, lei de Cristo não é uma referência a toda a lei, especialmente do Antigo Testamento, mas a lei fundamental. O que Cristo fez por nós? Levou nossa carga. Porque a carga não é justamente aquilo que você não pode levar sozinho, você não podia resolver o problema sozinho do pecado. Ele fez isso. Então, quando fazemos isso, cumprimos a lei de Cristo. A lei de Cristo aqui é uma referência ao fato de colaborar para que seja feito aquilo que o indivíduo não pode fazer por si mesmo, não pode fazer sozinho. Sozinho ele não daria conta. Sozinho não seria possível. O faltoso, quando está passando por correção, ele ainda tem fardo. Usando fardo aqui na palavra do texto, né? Ele ainda tem responsabilidades que são pessoais e não podem ser transferidas, né? Não é que toda a igreja tem que assumir todo tipo de responsabilidade em favor daquele que está sendo disciplinado. No entanto, no que depender de nós, temos que ter essa atmosfera de possibilitar e de favorecer essa recuperação. Isso é levar as cargas uns dos outros. Mas eu quero ouvir vocês. O que vocês pensam sobre isso? Você consegue pensar numa possibilidade, num exemplo, não com nomes, né? Mas num exemplo assim, você conseguiria colocar isso numa situação hipotética? Ou não? Já? Alguém compartilhou a carga. Isso mesmo. Mais alguém? Uhum.
Entendi. A oração é a melhor ajuda que se pode dar a alguém. Nunca duvide disso. A oração é a melhor coisa que você pode oferecer para alguém, em qualquer circunstância. Não existe nada mais benéfico do que a oração. Não tem, não existe. A oração é a coisa mais rica, mais valiosa, mais poderosa que você pode dar para alguém. E orar por alguém, como dizia C.S. Lewis, orar por alguém é dizer te amo escondido. Né? Orar por alguém é ceder tempo, ceder dedicação. Então, quando realmente oramos por alguém, estamos dando a essa pessoa a melhor ajuda que poderíamos dar. No entanto, apesar dela ser a melhor das ajudas, ela nem sempre ela é a única necessária. Eventualmente, pode ser necessário que essa oração venha acompanhada de alguma ação prática. Tiago é que vai falar muito disso, mas não é só Tiago. O apóstolo João, que é exatamente, a gente tem a tendência de ver ele como o apóstolo mais espiritual, porque ele está sempre falando de coisas mais místicas, né? Do amor, do logos. Sim, João diz, em 1 João 3,18, o seguinte: filhinhos, não amemos nem de língua, nem de palavra, mas de fato e de verdade. Né? Então, muitas vezes, se nós podemos dar oração, mas podemos dar, além da oração, algum tipo de recurso que seja necessário, como ele falou, a carona, ele citou a carona como exemplo, né? Às vezes a pessoa está com dificuldade de vir, isso é necessário também. Né? Mas a melhor coisa que se pode dar para alguém, com certeza, é a oração. Eu apanhei esse hábito do pastor Neander. O Neander, eu vi ele sempre conversando com alguém assim, em dificuldade, ele sempre falava assim: olha, além das minhas orações, o que é que eu posso te ajudar? Era assim que ele falava, né? Além das minhas orações, com que eu posso te ajudar? Então, ele sempre entendia que as orações nem dependiam da aceitação do outro, porque não depende, né? Você pode oferecê-las independente de o outro aceitá-la ou não. Mas, em algumas circunstâncias, é necessário que algo, mais do que a oração, seja ofertado junto. Tiago diz que se a gente vê um irmão passando necessidade e tivermos recursos desse mundo, o próprio João também fala isso, né? Recursos desse mundo, e fecharmos o coração, as orações se tornam hipocrisia. As orações se tornariam hipocrisia se a gente pode ajudar com o que ele necessita, mas oferece apenas a oração. É um risco dessa oração estar sendo hipócrita, né? A gente está pedindo para Deus tirar do outro aquilo que eu já tenho para dar para aquele irmão. Não é mesmo? Aí essa oração pode ser, ela pode deixar de ser uma bênção e se tornar um pecado de hipocrisia. Então, o amor cristão, a oração é a sua prova máxima. Quando alguém realmente ora pelo outro, é a prova máxima de amor. Pode?
Exatamente. E depois também, sabe, as provisões dos irmãos e tudo, igual o senhor falou, não só com a oração, mas também com atitudes e tudo. É assim, gente, é muito lindo pertencer ao corpo de Cristo. É. É por isso que a gente fica de pé, porque a gente é sustentado por Ele e sustentado pelos irmãos que carregam o nosso fardo, a nossa carga. Uhum. Lembrei de dois casos ocorridos aqui na igreja mesmo, que tem semelhança. O provedor passou por dificuldade, a igreja se uniu para ajudar a caminhar naqueles dias até que a pessoa se recupere. Exato. Isso é também levar as cargas uns dos outros? Com certeza. Perda do emprego, doença, também já colocou casos Sim. de família sob de amparo, enquanto o provedor estava adoecido, não podia estar. É. Eu, quando eu fiquei doente também, eu estava numa fase assim de ninguém me quer. Quando eu fiquei doente, e eu começava a sentir, eu sentia muita dor, né? E os meus filhos, quando eles começavam a me deixar na cama, eu sentia muita dor, porque meus nervos secou tudo. Então eu cheguei a pensar em pedir para Deus me levar, porque eu não vou aguentar meus filhos, porque um punha a mão em mim e eu sentia dor, o outro gritava, e eu sem poder fazer nada. E eu fiquei naquela situação de querer chegar a pedir para Deus, Deus, se eu ficar assim de meus filhos, eu quero dizer, né? Mas aí de repente começou aquela coisa da igreja ajudar no sentido literal da minha situação. Aí começou o pessoal ir ficar comigo lá em casa, aí era psicólogo, era dentista, parou na porta de casa, ela foi conversar com a Érica, aí ela estava vindo na igreja, ela falou, não, vou deixar, cuidar de mim lá dentro de casa. Então, quer dizer, as pessoas que iam ficar comigo lá durante o dia, para descansar os meus filhos, aí começou a chegar gente, levava uma denúncia, trouxe uma caixa de leite, você não vai tomar outra aqui, a outra trouxe uma cesta básica, o fulano mandou dinheiro. Aí eu comecei a sentir, aí eu comecei a dizer, cara, como que eu posso querer pensar em morrer se tanta gente está querendo que eu viva? E aí eu vi esse lado da igreja de realmente sustentar aquele, entendeu? Eu falei assim, como você pode viver sem... Aí eu na época falava para ela, como você pode pensar em viver fora da igreja? Né? Porque eu tive assim uma demonstração de Deus, que realmente você não está sozinho, tem pessoas que se importam com você, né? Pessoas que deixavam a gente trabalhava à noite, chegava de dia e ficava comigo lá. Eu só trabalhava 2 ou 3 dias, tirava na folga dele e ia ficar comigo lá em casa. Gente que deixava de me levar para a academia. Então foi assim uma coisa que aconteceu comigo. Literalmente eu tinha. Eu tenho um cara lá que subia. Um dia eu falei pro abacaxi. Olha, ele me levou, eu subi a escada do meu colo. Falei, rapaz, nem no meu casamento, ninguém pega. Entendeu? Então, assim, então tem coisas que você não consegue deixar de dominar a importância da igreja na vida da gente. Né? Magnífico isso, né? Como realmente, sim, não existe nada como família e igreja. Família e igreja são duas coisas assim completamente alheias a esse mundo. Elas foram criadas no mundo, mas elas não são desse mundo. Não mais, depois que o mundo caiu. Não tem jeito. E nisso tudo, você vê todos esses uns aos outros juntos. Você vê tudo isso junto. É impossível você praticar um só, entende? Não tem como, eles se perpassam mesmo. E eventualmente a gente precisa ser muito lembrado disso. Aí a gente... E Deus sempre dá oportunidade para a gente exercer e ser lembrado, né, dessas coisas. E isso é graça de Deus, é misericórdia de Deus mesmo.
Porque fora da igreja e da família, você raramente encontra esse tipo de amparo, né? Raramente. Eventualmente você até acha, mas tem um detalhe que diferencia da família e da igreja, porque ele nunca é feito por amor a Cristo. Né? Na igreja, não foi só porque te amavam, foi porque amavam a Cristo também, né? Então queriam que Cristo fosse glorificado na sua recuperação, queriam que Cristo fosse glorificado na sua família, queriam ver a glória de Cristo crescendo em e por meio de você. Então, isso torna a igreja e a família diferente de qualquer outra coisa desse mundo. Um hospital recupera muita gente fisicamente, mas não fazem isso para a glória de Cristo. Não estão lá preocupados se Cristo está sendo glorificado com isso ou não. Ficam felizes com a recuperação das pessoas, mas para ali, né? Uma coisa meramente humana, apesar de ser benigna, é humana. Agora, quando a igreja faz, transcende. Né? Transcende, e o propósito ele é eterno, ele não é circunstancial, ele não é temporal. Então, a igreja e a família são lugares, coisas completamente celestiais nesse mundo. São celestiais, né? Uhum.
Sim. Isso é muito bom. E melhor ainda, saber que sempre tem, mesmo quando a gente não sabe e esquece, que sempre tem aqueles que não se dobraram a Baal, né? Sempre tem aqueles que estão ali também, lembrando da gente, mesmo quando a gente não sabe disso. Sempre tem. Mesmo que não saibam o seu nome, sempre tem alguém orando por você. Nesse momento, tem alguém orando pela Igreja de Cristo, isso envolve você. Nesse momento, tem gente orando por nós, né? Nesse momento, tem alguém aí, em algum canto, falando, Senhor, abençoa os pastores. Né? Tem alguém orando. E realmente, o dia a dia, né? A rotina tem a tendência de nos fazer perder noção da dimensão do que isso significa, por causa de se tornar rotina, né? Mas isso tem realmente assim uma dimensão espiritual, uma dimensão universal, que faz diferença, sim. E muitas vezes a gente vai ouvir testemunhos como esse. E tenho certeza que, salvo a proporção, né? Todos nós temos os nossos testemunhos aqui nesse sentido. Nem todos com a mesma proporção de dor ou de dificuldade que causou, né? Mas todos nós temos o testemunho aqui para dizer de ocasiões em que a oração dos irmãos fizeram toda essa diferença, né? Irmãos que chegaram às vias do divórcio, né? Mas foram recuperados, outros que passaram por crises financeiras que não dependeu, não foram fruto de erros dele, e se recuperaram, passaram ali aquelas angústias do medo, né? O medo de o que eu vou fazer daqui para frente. Muitas histórias. As histórias vão se multiplicando, elas são úteis para nos lembrar de que tudo bem, irmão. Elas são úteis. Os testemunhos são úteis para nos lembrar que tudo aquilo que lemos na Escritura é a verdade, né? E que tudo que nós falamos com Deus, que Deus nos fala, é a verdade. E isso vai nos enchendo de coragem, vai nos amadurecendo também, e de confiança, anima a nossa fé, nos edifica, né? Vai nos construindo, nos edifica. E a gente vai melhorando. O espaço que ele dá aula já virou uma coletiva de testemunhos, né? Então, quando a bênção de Deus abunda na vida da pessoa, não pode guardar para si. Muito do que é feito na vida da pessoa, talvez Deus quisesse, através dela, daquela recuperação, daquele retorno, daquela superação, que divulgue o amor de Cristo na vida dela. Sim. Esse é o papel do testemunho. O papel do testemunho é dar glórias a Deus e edificar a fé. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos que apresentaram. Edificar, né, a fé. Isso é bom mesmo. É saúde para a igreja, ouvir essas coisas. Eu imagino. Então, mas no caso, você e os filhos passaram pelo problema, né? Igual você diz, eu não passei pelo problema, mas você passou pelo problema. Mas isso mudou só a vida de vocês. O abacaxi, a vida dele foi mudada, né? A vida daqueles da dentista, que foi lá te atender, mudou. Não é só a vida de quem recebe a graça que muda. Aquele que é o canal da graça também muda, né? Aquele que oferta muda, aquele que abençoa muda, aquele que ajuda muda, né? Não é só vocês que passaram pelo problema. Stefano foi muito mudado com aquilo. Eu lembro dele comentando. Todos aqueles que iam lá, Alex, Paulão, né, foram mudados com isso, foram edificados com isso. Porque a melhor coisa é dar do que receber, né?
Melhor coisa é dar do que receber. Dá, edifica tanto quanto receber. De um jeito talvez diferente, né? Mas edifica. Então, isso é bênção para a igreja toda. E é mesmo aqueles que não puderam, por algum motivo, estar lá, foram abençoados. Quando? Agora, no testemunho, quando souberam da recuperação. Então, os efeitos disso, eles lastreiam muito além daquilo que a gente consegue imaginar. Exato. E não é só os literalmente envolvidos. Entende? O filho de um irmão o filho é incrédulo, mas está vendo o pai fazer isso. Entende? Você nem pensa no filho, porque ele não vem na igreja. Mas ele está vendo o pai fazer isso por outro. Entende? Isso tudo, a gente realmente não dimensiona. A gente não dimensiona tudo que Deus está trabalhando e fazendo a partir de uma situação difícil de um crente. Né? Até as nossas dificuldades, nossas doenças, nossas crises, elas se tornam, a partir da mão de Deus, bênçãos nesse sentido, de maneira que a palavra se cumpre. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Inclusive, nossa dor, eventualmente, colabora para o bem. Né? Porque Deus é capaz de fazer isso, e faz essas coisas. E nós vemos isso claramente. O testemunho de pessoas assim, daqueles que estão... No caso do Ivan, por exemplo, aqui, que está mais fresco na nossa memória, não foi só a igreja que foi abençoada com isso. Imagina o número de incrédulos que viram ele sendo abençoado pela igreja, sendo cuidado pela igreja, e muitas vezes não dispõem de algo semelhante, né? Mas muito mais limitados nesse sentido. O número de pessoas no meio da família que eventualmente estavam fracas na fé, foram fortalecidas, ou que ainda são incrédulos também. Os filhos do Ivan, vendo isso tudo acontecer. Os funcionários da loja, entende? Então, a gente não dimensiona, a gente realmente não consegue alcançar o lastro da bênção do que Deus faz. É sempre muito maior do que o que a gente pensa. Se você consegue ver assim, fala assim, puxa, que bênção grande, aquilo é a pontinha de um iceberg, milhões de vezes maiores ali, que acontece fora da nossa vista. Né? Por isso que a gente não pode se guiar pelo que vê, né? Tem que se guiar por fé mesmo, porque a nossa vista não consegue dimensionar a grandeza do que Deus faz por nós, em nós e através de nós. Né? Depois de um certo tempo eu descobri, porque como pode uma pessoa
Não façam isso em casa. A pessoa vai fazer uma endoscopia, tem que levar um motorista, né, para voltar para casa. Volta a grog, né? Então, é categoria de mistério. A mente humana não vai alcançar. Então, a gente descansa no Senhor, glorifica Ele, conta as bênçãos, né, a grandeza das suas obras. Vamos orar, meus irmãos? E no ensejo, eu peço oração pela família da Cris. Quinta-feira à noite eu precisei ir às pressas lá para o Olímpio Noronha levar ela. Ela tem uma tia, é tia, mas fez papel de vó na vida dela, mais velha do que a mãe dela, que a Cris tem uma ligação muito, muito forte, muito carinhosa com ela, né? Foi ela que a criou. E teve uma sequência de AVCs. Já estava acamada, velhinha, mas teve uma sequência de AVCs. E agora ela está internada em São Lourenço. Então, humanamente falando, está só esperando a notícia, né? Esperando o falecimento mesmo, porque não há mais o que fazer, a não ser realmente, é quase uma ressurreição mesmo, se Deus operar ali para ela sair. Então, a Cris está sentindo muito, porque ela é muito ligada com essa tia-avó dela lá. Eu vou para lá agora buscá-los, porque amanhã tem vida, né? A vida segue, mas ela não vai sentir vir. Ela, com certeza, queria ficar orando pela vida da Finha, chama apelido de Finha. Né? Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, pela bênção da vida, pela graça da salvação que há em Jesus, pela existência e excelência da Escritura, da família e da igreja, Senhor. Como é bom nós pegarmos apenas 1 ou 2 versículos e, a partir dele, ouvir tudo que o Senhor tem feito na vida do teu povo, parte do que o Senhor tem feito, e ouvir também, Senhor Deus, essa reflexão que nos desafia. Porque nem sempre, Deus, é fácil sermos o que devemos ser, fazer o que devemos fazer. Ajuda a nossa igreja a ser esse ambiente de saúde, de alegria, de paz e de comunhão que se torna realmente favorável para a recuperação dos faltosos, para a fortificação dos que estão bem e para a salvação dos que o Senhor vai acrescentando, Pai, a cada dia. Em nome de Jesus, amém.